Você acredita que um contrato pode virar amor? Que duas pessoas de mundos completamente diferentes podem se transformar numa família? Pois eu vou te contar a história de Marcos Santana e Clara. E talvez, só talvez, você mude de ideia. Marcos era um daqueles milionários que parecem ter tudo, mas na verdade não tinham quase nada. Nada de verdade, sabe? Ele morava num apartamento luxuoso em São Paulo, cercado de silêncio e paredes frias. Tinha dinheiro, prestígio, poder, mas não tinha com quem dividir o vinho no fim da noite. E isso começou a pesar. Um dia, cansado da solidão, ele decidiu que queria deixar um legado. Não um império maior, nem mais uma empresa. Ele queria um filho. Mas fazer isso da forma convencional não parecia possível. Não com a vida fechada que ele levava. Foi então que ele encontrou Clara. Clara vivia nas ruas, jovem, com os olhos marcados por histórias que ninguém quis ouvir e com uma força que ela mesma não sabia que tinha. Foi na Praça Roosevelt que os dois se cruzaram pela primeira vez. Marcos fez uma proposta inusitada. Ela teria seu filho e, em troca, ele garantiria a ela uma vida digna. Casa, comida, dignidade, cuidados médicos, tudo. A princípio, era só um acordo, um contrato frio. Ela aceitou, por sobrevivência, não por afeto. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Clara passou a viver no apartamento dele. Não era fácil, claro. Ela se sentia deslocada, invisível às vezes. E ele, sempre controlado, com tudo cronometrado. Mas com o tempo, Clara foi quebrando barreiras, pequenas conversas, olhares trocados, silêncios compartilhados. E aí, apareceu Rafael. Rafael Brandão era o oposto de Marcos. Advogado, amigo de longa data, espontâneo, divertido. Quando soube da história, ele ficou curioso e encantado por Clara. Ao contrário de Marcos, Rafael tratava Clara com leveza. Ele ria com ela, ouvia suas histórias com interesse verdadeiro. Era como se enxergasse algo que nem ela mesma via. E foi aí que as coisas começaram a se complicar. Clara começou a se sentir diferente. Pela primeira vez na vida, alguém a fazia sentir especial. Não apenas uma barriga de aluguel, não apenas uma peça num contrato. Rafael a fazia sentir humana, desejada, importante. E isso bagunçou tudo, porque, ao mesmo tempo, Marcos também estava mudando. Ele começou a se incomodar com a presença de Rafael. Não dizia nada, Marcos nunca dizia, mas os olhares, os silêncios, as reações, tudo gritava ciúmes. Ele não entendia aquilo. Afinal, ele nunca quis se envolver emocionalmente, mas não conseguia evitar. Clara já não era só parte de um plano. Ela era parte dele. A tensão foi crescendo. Um dia, Clara e Rafael estavam rindo no sofá, olhando roupinhas engraçadas para os trigêmeos. Sim, trigêmeos. E Marcos chegou. A cena o atingiu como um soco. Não era ciúmes apenas. Era medo. Medo de perder algo que ele nem sabia que queria. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele finalmente desabafou. Disse para Clara que se importava com ela mais do que deveria. E ela ficou sem chão. Porque por trás daquele homem sério e duro havia um coração tentando amar. Mas não foi só com ela que ele falou. Em outro momento, Marcos chamou Rafael para uma conversa direta. Na varanda, sem rodeios, ele disse: "O que você está fazendo?" Rafael riu, como sempre, mas Marcos não. Ele sabia o que estava sentindo: medo, ciúmes, amor. Rafael o enfrentou com firmeza, dizendo que Clara não era um contrato. Ela era uma mulher, uma pessoa. E que talvez Marcos fosse o único que não via isso. Clara, no meio disso tudo, estava confusa. Não sabia como lidar com tanto. Estava dividida entre a segurança de Marcos e o afeto de Rafael. Mas também estava descobrindo quem ela mesma era. E com o tempo, percebeu que, apesar de tudo,
Era ao lado de Marcos que ela sentia que pertencia. O momento mais bonito da história foi numa noite calma, com a cidade ao fundo. Clara sentada no sofá com uma xícara de chá, Marcos ao lado com uma taça de vinho. Os bebês dormindo. O silêncio entre eles não era mais constrangedor. Era paz. Foi então que ele a beijou, sem pressa, sem script, só sentimento. E ali, com o coração na mão, Marcos disse o que nunca tinha dito para ninguém. Eu esperei muito tempo para encontrar alguém como você. Nem sabia que estava esperando, mas agora eu sei. Você é a mulher da minha vida. Clara chorou, mas foi de alegria, porque depois de tudo ela também tinha encontrado um lar. Não no luxo, mas nas pessoas, nos pequenos gestos, nos olhares sinceros. E assim, os dois, com seus 3 bebês, começaram um novo capítulo. Um capítulo que não tinha cláusulas ou assinaturas. Tinha amor, tinha verdade, uma família. E você? Ainda acha que um contrato não pode virar amor?